Está na moda um novo tipo de indicador. Não é tão novo assim, porque já é uma métrica conhecida lá do passado, com nomes diferentes, e agora voltou a ser falada muito no varejo. A gente está falando do indicador Dwell Time. É um indicador de segundo nível, não é um indicador de primeiro nível, como por exemplo faturamento, ticket médio, quantidade de tickets. E por isso, neste vídeo, é importante a gente ver o que o mercado está olhando, por que ele está se tornando novamente tão importante. E rapidinho, aquele recado para você. Já pensou em ingressar no segmento de franquias? Então a Ferrer Franchise é para você. Fazemos de tudo, desde formatação e consultoria para franqueadores, até apoio a franqueados ou aspirantes a franqueado. Além de fornecer produtos de educação sobre a área, enriquecendo seu conhecimento com cursos e blogs semanais sobre o mercado de franquias. Esteja à frente. Escolha Ferrer Franchise. Quando eu coloco no subtítulo A Hora de Brilhar, eu quero dizer que com esse indicador Dwell Time, ele mede o quanto eficiente foi a sua operação de varejo enquanto o cliente estava em contato com o teu produto, com a sua equipe de atendimento. Então é a hora que você precisa fazer faturamento, a hora de converter, é a hora de brilhar. Apenas para entender o termo, Dwell Time não é um termo exclusivamente de varejo, é uma métrica de SEO. Então, por exemplo, a pessoa que clicou num anúncio, ficou naquela página do anúncio durante um tempo e voltou para a página original, o tempo que ela ficou observando a página de anúncio é um indicador de competência da página, de atratividade da página. E esse período que ele ficou lá é chamado de Dwell Time. Esse é só um exemplo, mas a gente pode encontrar, por exemplo, esse mesmo termo utilizado no segmento militar, em logística e transporte, em manufatura, entre outros. No varejo, significa o tempo que a pessoa ficou dentro da loja. Então, quando entrou o cliente, ele começa a ser medido. A gente vai falar como pode ser medido, mas o tempo que ele ficou dentro da loja, que ele saiu, quanto que ele gastou, como é que foi a experiência dele, o que você consegue medir dentro desse período em loja é considerado o quão eficiente você foi no Dwell Time, no tempo em que ele esteve na sua operação. Então, por exemplo, se ele entrou na sua loja às 3 e saiu da sua loja às 3h27, o Dwell Time são 27 minutos. E por que esse é um indicador importante, pessoal? Primeiro, ele mede engajamento. O tempo que a pessoa ficou dentro da operação, ele teve contato com a sua marca, com os produtos. É o tempo que você teve para poder ativar contatos com esse cliente para poder fazer uma venda adicional. Você também pode utilizar para modificar o layout da loja e entender o que faz sentido. Poxa, o tempo do cliente na loja com as prateleiras nesse formato está maior do que no outro formato. Ou seja, se aumentou o faturamento, você fez uma boa alteração. Se ele está gastando mais tempo e está comprando menos, provavelmente ele está saindo comprando menos, você errou. Então você consegue utilizar também para indicador de mobilidade dentro da sua operação. Você pode utilizá-lo para comparar estilos de venda. O cara que compra de manhã é o mesmo que compra à tarde? A pessoa que compra durante a semana é a mesma que compra no final de semana? Quais são as experiências diferentes? Quanto tempo eles ficam dentro da loja? E quanto eles gastam e com quais produtos? E como já é um indicador mais antigo, pessoal, já tem benchmark de mercado. Vocês podem utilizar benchmark de concorrentes, inclusive. Você tem benchmark de conveniência, de loja de sapatos, de supermercado, entre outros. Por exemplo, uma conveniência pura, a pessoa entra, quer resolver logo o que ela tem para resolver e ir embora. Uma conveniência que oferece, por exemplo, Wi-Fi grátis, local para sentar, ela provavelmente vai ter, se tiver um cafezinho então, ela provavelmente vai ter um tempo muito mais estendido, porque algumas pessoas vão ficar lá para ficar consumindo enquanto estão trabalhando ou fazendo uso daquele local. Algumas operações não fazem nem sentido as pessoas ficarem muito tempo. Outras, algumas épocas faz muito sentido, outras não. Vou dar um exemplo numa loja de chocolates, por exemplo, que tem cafeteria. A loja de chocolate em cafeteria, ela normalmente, no dia a dia, ela consegue fazer um 50-50 ali, metade cafeteria e metade chocolate. Então tem um presentinho aqui, um consumo próprio ali, consumo em mesa ali, e a cafeteria movimentando os próprios salgados, lanches, eventualmente sorvete, as próprias bebidas quentes, bebidas geladas, né? Mas, chegando perto de datas que movimentam muito a loja, a cafeteria diminui cardápio, a cafeteria fecha para ficar só chocolateria. Então existem algumas formas. Então, por exemplo, tem um monte de gente querendo comprar ovo de Páscoa. Você chegou na loja de chocolates, o que acontece com a loja? A loja quer atender o mais rápido possível e a pessoa que está lá dentro está assim, angustiada, ela quer ir embora. Então ela quer fazer uma compra muito rápida. Já na segunda-feira da pós-Páscoa, ela quer sentar e relaxar na mesma loja que ela 3 dias atrás passou o maior aperto naquela loja. Então
tem momentos diferentes também. Então, usar o downtime de forma inteligente significa aumentar o tempo quando tem maior ociosidade, quando tem mais possibilidade de consumo. E eu tenho acompanhado alguns projetos, como o meu negócio de máquinas de café, onde eu vejo, por exemplo, grandes farmácias colocando espaço de conveniência com máquina de café, um sofá, para aumentar o tempo das pessoas. Então, por exemplo, vai um casal em uma situação onde a mulher gosta mais daquele ambiente e o marido não tem tanta paciência. Faz o espaço do marido, ele vai ficar tranquilo, não vai ficar apressando, não vai ficar agoniado, e a mulher vai ficar mais tranquila de não ter que se apressar para atender a agonia do marido. Finalizando aqui então, pessoal, dwell time é um indicador estratégico, é um indicador que não é facinho de medir, porque você tem que ter ou por cima de câmeras, ou alguém planilhando, alguém olhando as câmeras e planilhando, e cruzando com o resultado. Não é algo simples. Eventualmente, um sistema de comando na entrada e comando na saída, ele dá uma boa experiência. Tá? Então existe uma inteligência grande por trás desse indicador, existe uma forma de medir que deve ser muito bem cuidadosa, a análise dos dados, precisam também ter analistas mais experientes ou pessoas que tenham intimidade com o varejo para poder tirar bons resultados da análise deste indicador. E se você curte esse tipo de conteúdo, compartilha com um amigo, dá um like aqui embaixo, dá essa moral pra gente. Valeu, pessoal!